do evangelho que Lucas escreveu no capítulo 8, a parábola do semeador. A semente cai em 4 tipos de solos diferentes. E a grande questão hoje é saber que tipo de solo sou eu. E que tipo de solo é você. Que tipo de solo somos nós. A semente cai primeiro na beira do caminho. Depois ela cai num solo cheio de pedras. Depois ela cai num solo cheio de espinhos. E finalmente ela cai num solo bom, num solo fértil. E a partir do verso 11 de Lucas 8, a partir do verso 11, Jesus explica perfeitamente o que é que significa cada um desses solos, cada um desse tipo de terra. Quem somos nós? Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram e vêm a seguir o diabo. Quero falar sobre isso nessa noite. E arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, infelizmente, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Podem se sentar neste momento. Eu preguei essa palavra no último dia do congresso para a nossa juventude ali no encontro, desafiando eles e duvidando deles. Duvido. Fiz um desafio para eles, que vocês vão manter esse pique, que vocês vão manter essa pegada, mas eles estão positivamente me contradizendo, e quero que continuem. Porque o importante não é como a gente começa, é como a gente termina. O mais importante é como a gente continua. É o quê? Que a gente faz com aquilo que Deus faz com a gente. E aqui para a igreja hoje, eu quero chamar a atenção para a realidade do nosso país de maneira bem rápida. Toda a crise que nós estamos vivendo. E olha que eu venho falando, já falei diversas vezes aqui para vocês, que a nossa maior crise não é a crise econômica, mas a nossa maior crise é a crise espiritual. E não é do Brasil, é a crise do mundo. Nós estamos perdendo as nossas bases, perdendo os nossos muros de proteção espiritual. E quando isso acontece, a ruína vem. E o juízo de Deus vem também. Pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, há menos de um mês atrás, agora em janeiro, ele trouxe uma palavra para a igreja dele. Na verdade, ele não trouxe uma palavra só para a Lagoinha, ele trouxe uma palavra para o Brasil. E essa palavra transcendeu as paredes da Igreja Batista da Lagoinha,
atravessou os estados e está ecoando no Brasil inteiro a palavra profética do pastor Márcio Valadão. Ele fala sobre esse momento que a nação está vivendo. E curiosamente, depois que ele proferiu essa palavra na igreja, no domingo, no encerramento de um congresso, no meio da semana ele passou mal e foi para o hospital com o segundo problema pela segunda vez de coração. Tamanho o peso dessa palavra, tamanha a envergadura dessa palavra, que eu queria que você prestasse atenção no áudio dela agora. Nós vamos colocar o áudio dessa palavra como introdução daquilo que eu quero falar, desses 4 tipos de solos, aqui nesta noite de domingo, nessa palavra profética, uma palavra de confronto para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Ouçamos a profecia do pastor Márcio Valadão. Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocada da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia, e tantas outras realidades que afetam tragicamente a vida dos brasileiros hoje, não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça que tem lhe sido oferecida. Que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas vimos muitas manifestações do seu agir, produzindo movimentos sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar fôlego de vida sobre nossa nação. O que fizemos, porém, com tudo isso? O Brasil, dos 40 milhões de evangélicos de hoje, é mais podre e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo expostas com sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma tênue amostra do que de fato é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo. Pois a desonestidade indecente não é marca apenas dos políticos, mas de grande parte de nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas minha percepção profética não permite. Nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Não falo apenas de economia, pois para isso não é necessário ser profeta, mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação. Guardem o que estou dizendo. Povos de outras línguas comerão o nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Recebi esse texto de uma jovem durante um tempo de oração. Entendi perfeitamente o recado de Deus. Sua vara fustigará os nossos lombos. Até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, Ele encontra um remanescente que o busque e que aplaque a sua ira. Não façamos parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos testemunho e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte aí está servindo a Mamon, cultivando sua velha ganância,
buscando o brilho da prata. Só que agora, em nome de Jesus, pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas da que é praticada nos altares evangélicos. Chega a ser absurda a supersticiosidade e o sincretismo maligno fomentado por uma legião enorme de falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam como ratos. A venda de objetos e rituais com supostos poderes miraculosos mistura o comércio com o engodo na casa de Deus. Outro dia, assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam a uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade, para ser distribuída ou vendida aos fiéis que, certamente ávidos pelo apelo das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo a que seriam induzidos. Uma liderança cristã, entre aspas, que ilude seu povo com águas da prosperidade, rosas sagradas e lascas da cruz, não é melhor que os pais de santo que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre o esotérico que confia no seu patuá e um crente que, em vez de colocar sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em casa como fonte de proteção? Nenhuma. Temos que nos arrepender da idolatria, não só da que é praticada em procissões e templos consagrados a entidades mortas, supostos santos que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatria às personalidades mundanas nas igrejas protestantes, como líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal, muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereciam admiração nem nos antros do mundo. Como Deus não visitará com juízo uma nação que, tendo sido apresentada ao Evangelho, segue expondo sua imoralidade a céus abertos nos carnavais e marchas gays da vida? Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos e nossas leis dizem: bem-vindo ao homossexualismo e toda forma de perversão sexual. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das famílias brasileiras e em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição e pederastia não mancham também os altares? O que dizer dos pastores e personalidades gospel que estão no segundo ou terceiro casamento, sem argumentos bíblicos que lhe deem tal direito, ou dos que usam seu feitiço transvestido de unção para seduzir ovelhas ou matadouros da imoralidade? Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos dos que afrontam a santidade de Deus ou estão na igreja ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já, ao menos, ouviu a palavra ou teve a oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, Lucas 19, 41 a 44, porque seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita sua palavra. Como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado com a seca e a fome,
7.000 joelhos recusavam curvar-se diante de Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que, remando contra a maré, permanecem na verdade. Que nos esforcemos para fazer parte desse remanescente, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis. Fique você avisado disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil já começou a arder e ser pesada, e será pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione. Apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viverem o verdadeiro evangelho e a interceder como legítimo sacerdote para que a justiça e a genuína fé cristã possam de fato voltar a prosperar. Não me entenda mal, eu lhe peço. Eu não sou irresponsável, unindo-me a Satanás para acusar a igreja. Sou parte dela. Eu a amo. Sinto vergonha dos seus pecados, porque eles são os meus também. Quero me unir ao Espírito e gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nessa nação. Ao contrário, que se multipliquem, até que possamos virar esse jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição. Por favor, junte-se a mim nessa busca. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Qual é o caminho? Vamos ler juntos? Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. No arrependimento e na fidelidade está a nossa esperança. Amém. Que palavra, né, irmãos? É a pregação de hoje, não precisava nem pregar mais. No domingo ele profez essa palavra profética. Na terça-feira ele foi para o hospital. E me parece que está em convalescência, em recuperação, fez um cateterismo pela segunda vez. A seta vem, os contra-ataques vêm, o profeta sofre. Falar a verdade dói. Para falar a verdade tem que se pagar um preço muito alto. A grande questão é o que nós vamos fazer nesta realidade. Qual a nossa postura e qual a nossa atitude diante deste quadro que a nossa nação, é o mundo todo, mas qual a realidade nossa para a nossa nação? Qual a atitude nossa para a nossa cidade? Qual o comportamento e a reação nossa para o nosso contexto de vida? Ele deu um caminho, segundo a Crônicas 7,14, que nós conhecemos tanto. E eu fiquei feliz quando eu vi muitos de vocês recitando com ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o caminho. Agora, queridos, como igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus,
Nós lemos uma palavra como essa daqui, o Senhor Jesus falando que Ele tem semeado a palavra. E qual é a nossa reação diante dessa semeadura? Essa é a grande questão. Qual é o meu posicionamento, o seu posicionamento diante daquilo que Ele tem derramado sobre nós? Qual é o nosso comportamento diante das oportunidades que Ele tem colocado diante de nós? Eu falava para os jovens ali na terça-feira, que privilégio, quando a gente recebe de Deus a bênção, quando recebemos a unção, o poder, a manifestação da glória de Deus, uma palavra como essa de manhã, hoje aqui, um culto como aquele de manhã, uma ceia como aquela que nós tivemos de manhã, um culto como esse que estamos tendo aqui à noite, um louvor como este, irmãos, isso é um privilégio, mas presta atenção, todo privilégio no reino de Deus implica também em grande responsabilidade. Sabia disso? Porque Deus não faz nada por fazer. Deus não nos abençoa por abençoar. Deus é Deus de propósitos. E Deus tem um propósito para esta igreja. Deus quer alguma coisa desta igreja. Deus quer algo de nós. Você não está aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Há um querer de Deus, há um propósito de Deus, há uma intenção de Deus, há um projeto de Deus, há uma esperança no coração de Deus que a gente se mova, que a gente se mexa e que a gente não fique indiferente ao que está acontecendo na nossa nação e também na nossa cidade. Jesus fala do solo duro, da semente que cai no solo da beira do caminho, que é um lugar impermeável, representado por aquelas pessoas que não têm receptividade para a palavra. A gente fala, entra no ouvido e sai no outro. Solo duro, solo ruim, não é nem ruim, é ruim. Difícil. A pessoa não permite que a palavra penetre nela, que a semente da palavra penetre nela para transformar o coração, para transformar a mente, para renovar a mente, para renovar o caráter. Ela não permite, a pessoa não se permite. E o problema é que as nossas igrejas estão assim. É isso que eu captei dessa mensagem do pastor Márcio Valadão, essa mensagem profética. Muita gente está aqui por causa da bênção. Muita gente está nas igrejas evangélicas por causa da bênção. Quer só milagre, mas não quer o dono da bênção, não quer o dono do milagre, não quer compromisso, não quer responsabilidade com aquele que é o próprio milagre, que é Jesus Cristo. Com a palavra que opera a mudança, que opera a transformação. Quer vir para dentro da igreja para receber bênção, mas para continuar na esbórnia. Quer vir para dentro da igreja para receber oração, mas quer continuar no adultério lá fora. Quer vir para dentro da igreja para receber oração, para a porta ser aberta, mas quer continuar na farra da carne lá fora. Rachanai de carabaçu na querebe assuricais. E eu preciso profetizar aqui nesse altar para você. A beira do caminho, o nome já diz, é beira, é beirada. É gente que não quer se aprofundar. Beira do caminho é superficialidade. Beira do caminho é lugar periférico. É gente que não quer intimidade com Deus. É gente que não quer mexer
paternidade espiritual, com filiação espiritual. É gente que não quer compromisso de fato e de verdade com Deus. Deixa que os outros se comprometam. Porque eu vou pela beiradinha, vou comendo pela beirada. Tem gente assim no reino. Tem gente assim na igreja. E aí diz a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, que nesse lugar, já tão complicado, tão difícil, e o diabo sabe como agir nesse lugar espiritual. Aí, primeiro vem as pessoas e pisam em cima dessa semente, para ela não evoluir. Aí vem as aves do céu, o maligno manda aves do céu, para comer essa semente que cai na beira do caminho. Eu quero falar sobre isso também. Infelizmente, às vezes, as próprias igrejas evangélicas, e aqui dentro não foge a regra, tem aves de rapina misturado no nosso meio. Aves de rapina misturados dentro das células. Gente jogando contra, torcendo para dar errado. Gente que faz até motim. Gente que faz até conspiração para derrubar fulano, derrubar Beltrano, derrubar o pastor, falar mal de um, falar mal do outro. Enchendo o ouvido de novo convertido, de filho novo, de bebê espiritual, que chega agora e precisava de conforto. Irmãos, isso para mim não tem outra explicação a não ser obra do inferno, obra do diabo. Isso é ave levantada pelo maligno, como Jesus disse. Vem o maligno e arrebata do coração a palavra. Mas Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem é quem. A palavra está aí. Esses tais não subsistirão nos dias difíceis que estão por vir. Pastor, vai piorar? Vai piorar. Deus está provando essa nação quem é quem. É tempo de Deus apurar a qualidade do evangelho do Brasil. É tempo de Deus ver quem é crente de verdade nessa nação. É tempo de Deus perceber quem quer compromisso de verdade com a palavra. É tempo de ser apurada a qualidade. Por isso que ele fala de 4 tipos de crentes. 4 tipos de pessoas que estão dentro do reino. E isso está dentro do reino. E ele fala do segundo solo, que é o solo cheio de pedras. Onde a pessoa até ouve e recebe a palavra com alegria, com entusiasmo. Passa por alguns momentos de emoção na presença de Deus. Ou agem no calor de um momento, de um congresso, de um encontro, de um retiro. Por isso que eu falei com vocês que eu quero ver depois. Porque a qualidade do evangelho de uma pessoa ela é medida no dia a dia. A qualidade do evangelho que está em nós, o nível da nossa fé, aleluia, o nível da nossa pegada, ele é medido, aleluia, na hora em que o vento está soprando contra. E esse tipo de semente que cai nesse solo, quem é esse tipo de solo? Passou a emoção, passou o calor do momento, acho que eu vou voltar. Vou voltar para a minha velha vida. Vou voltar para o meu namoro velho. Vou voltar para o meu relacionamento velho. Vou voltar para os meus negócios velhos. Vou voltar para os meus amigos antigos. São as pedras, é um solo pedregoso. Semente não vinga. Não vinga. É gente inconstante. É gente que hoje vai lá em cima no gráfico, mas amanhã ele está lá embaixo. É gente que você não pode contar com ela porque não tem equilíbrio
espiritual, não tem estabilidade espiritual. Como é que Deus vai poder contar? Como é que o pastor vai poder contar? Como é que a igreja vai poder contar? Como é que o líder vai poder contar? Quando as adversidades aparecem, né, porque elas vêm mesmo, logo se esquecem da palavra do Senhor e sucumbem diante dos seus problemas. O problema do solo pedregoso é que ele não deixa a planta criar raiz, porque ele não tem profundidade. Ele não dá esse recurso, não dá essa condição. Pedra não deixa a planta criar raiz. E aí nunca se aprofunda. Quando é fácil, é fácil. Dá glória a Deus e aleluia. Mas quando dá um período de estiagem, falta um pouco de água, falta um pouco de chuva, é aí que o crente tem que estar plantado junto a correntes do ribeiro de Deus, que é a palavra do Senhor. Murcha tudo, seca, porque não tem raiz, não está firmado na palavra do Senhor, não tem intimidade com Deus. Depende da fé do outro, depende da intimidade do outro, depende da muleta do outro até mesmo, depende de estar sendo carregado pelo outro. Permitam-me falar isso, mas é a palavra do Senhor para nós hoje à noite aqui. Porque Deus não quer que você viva na dependência do outro. Nós estamos falando de paternidade, mas toda paternidade espiritual, consciente, nós vamos estar falando sobre isso. Eu estou preparando uma mensagem sobre paternidade consciente. Ela leva o filho a buscar e a comer com a própria boca dele. Leva o filho ao caminho da busca particular na palavra, porque salvação é individual. Shanai de Kofa Surikai. Vida espiritual é individual. Comunhão com Deus é algo individual. Intimidade com Deus é algo pessoal. Ou você tem ou não tem. Não adianta você querer viver escorando na muleta do outro que tem. Esse é o problema do evangelho no Brasil. E os tempos difíceis vêm. Vêm. E somente aqueles que tiverem raízes vão suportar uma palavra profética dessa que nós ouvimos do pastor Márcio Valhadão. Só quem tem raiz, só quem está firmado na palavra. É aí que a gente está vendo quem é quem. Só essa crise do ano passado, que já deu uma sacudida no Brasil, já deu para ver muita coisa em muita gente aí. Muita gente já não aguentou a crise do ano passado. Imagina o que está para vir por aí. Quem está recebendo a palavra? É uma palavra forte, mas é alimento. Recebe aí. Aí vem o terceiro tipo de solo que Jesus fala, que é o solo cheio de espinhos. É o solo espinhoso. O problema dessa categoria de solos é que eles até produzem. E hoje eu estou pregando aqui nesta noite. Até o fruto começa a sair. Está escrito aqui. Jesus falou sobre isso. Mas estou olhando para vocês aqui, estou sentindo falta de um monte de gente que até estava produzindo no ano passado, 2015. Até líderes, até, entre aspas, pais ou mães espirituais, estavam produzindo no ano passado, mas aí veio janeiro, né? Aí veio a praia, né? Fala Deus. Aí embolado com a praia veio logo o carnaval, né? Ninguém é de ferro, né? Cadê? São os espinhos, irmãos. Estão entendendo a palavra? E aí disse Jesus que os frutos não vingam. Cadê o líder? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o filho? Eu tenho que falar isso, irmãos.
Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos na tua verdade. Tem gente que até começa. Vai bem, dá uma primeira arrancada boa, solo espinhoso. Mas aí vem os cuidados da vida. Aí começa a vir a ganância. É o que Jesus está falando. Começa a vir a grana, dinheiro, a preocupação da sobrevivência, do dinheiro, da grana. Não, mas é o meu emprego. Não, mas eu preciso trabalhar, é minha empresa. E aí começa a se absorver com os cuidados da vida. E o tempo para Deus? E o tempo para a palavra? E o tempo para a intimidade com Deus? Como é que fica esse negócio? Vem a soberba da vida, os cuidados, são os espinhos. Toma o espaço, ocupa o espaço em nós. Não há problema nenhum em lutar pela sobrevivência. Não há problema nenhum em procurar sempre algo melhor. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é o Deus da verdadeira prosperidade. Domingo que vem, na escola bíblica dominical, nós vamos estar trabalhando, começando a trabalhar esse módulo aqui da verdadeira prosperidade bíblica. Eu quero falar sobre isso e preparar a igreja para prosperar também financeiramente em tempo de crise. Não há problema nenhum. Mas o problema é esse, é quando o dinheiro passa a ser senhor nas nossas vidas. O dinheiro como servo é uma bênção, mas como senhor é uma maldição. Quando ele passa a mandar, quando o dinheiro passa a controlar, quando o dinheiro passa a dominar, quando o dinheiro passa a determinar, e aí até os nossos relacionamentos são por interesse. Fala Deus, aí é brabo, aí é terrível. É isso que Jesus está falando. É por isso que ele fala para nós, em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas leia. Mateus 6, de 25 em diante. Quando Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala sobre o que eu estou falando aqui. As pessoas que ficam correndo atrás do sustento, da sobrevivência, da preocupação, quanto mais, eu tenho que juntar, você vai juntar para quem? Para quem? Olha para os lírios dos campos, olha para os pássaros, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aos demais, as outras coisas, vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. Aleluia. E finalmente, Jesus fala sobre o tipo de solo que eu deveria ser. O tipo de solo que você deveria ser. O tipo de solo que deveria haver na igreja. Que é o solo fértil, frutífero. Engraçado que, aqui no último versículo que nós lemos hoje, ele fala sobre pelo menos 6 características de quem é solo bom. Você pode abrir comigo aí rapidamente? 6 características do solo bom. Verso 15. Verso 15. Eu quero fechar com isso aí. Ele fala que a terra boa são aqueles, primeiro, 6 características estão aí no verso 15. Rapidamente, que eu queria que tivesse na minha vida e na tua vida também. Primeiro, ele fala que o solo fértil, o solo bom, são aqueles que ouvido, está ali, ó. São aqueles que ouvindo a palavra. Primeiro,
Primeira característica, deixa esse versículo aí. Quem é solo bom sabe ouvir. Amém? Fala comigo, ouvir, fala. Quem é solo bom recebe uma palavra como essa que eu estou pregando aqui nesta noite. Quem é solo bom escuta uma palavra profética dessa do pastor Márcio Valadão e coloca a sua barba de molho, como a gente diz no ditado popular. Opa, esse negócio é comigo. Jesus, tem misericórdia da minha vida, me cobre com teu sangue. Jesus, eu preciso de ser mais santo, eu preciso estar mais na tua presença, eu preciso ser mais fiel, mais íntimo ao Senhor. Esse é o ouvir. Bem-aventurados que ouvem. Bem-aventurado aquele que sabe ouvir. Porque tem muita gente que não sabe ouvir, já sabe tudo. É o sabichão, e esse não sabe nada, e não está com nada. Porque não é humilde. Para poder ouvir tem que parar e escutar. Ouça. Seja humilde para você aprender. Seja humilde para você ouvir e absorver e apreender e acatar aquilo que está sendo ensinado e ministrado para você. Segunda característica de quem é solo fértil. Ouvindo de quê? Coração reto. Retidão significa justiça. Segunda marca de um solo fértil é pessoa reta, é quem quer andar certo. É gente que tem caráter. Essa é a marca de solo bom. Ele ouve, ele quer consertar, quer melhorar, porque ele sabe da justiça de Deus. Ele quer andar na justiça de Deus, quer andar na retidão de Deus. É gente que não gosta de bandalheira. É gente que compra e paga. Meu Deus. É gente que toma emprestado e devolve. Isso é justiça, é retidão. É gente que não quer ter o nome dele sujo na praça. É gente que está preocupado com o seu testemunho. É gente que está preocupado, como nós pregamos aqui hoje de manhã, em deixar a glória de Deus brilhar na tua vida e refletir a imagem de Jesus Cristo. Isso é andar em retidão. Isso é solo bom, meu irmão. A própria palavra se explica por si própria. Terceira qualidade. Terceira marca do solo bom. Além de ouvir, coração reto também é bom. Bondade. Bondade é gente que tem boa índole. É gente que entra aqui na igreja, ou entra no reino e fala, eu vou ajudar esse pastor. Oh, meu Deus. A gente prega uma palavra dessa, você está aí e fala, o pastor está certo. Eu tenho que me unir com esse pastor, fechar com ele, fechar com a minha célula, fechar com a minha liderança. Porque aquele que olha para o outro, mas olha com inveja, estou preparando uma palavra sobre isso. Não é solo bom, é solo cheio de espinho. Aquele que vem e torce contra para dar errado, e ainda fala mal, não pode ter essa boa índole, não é esse tipo de solo. Mas a semente vinga e germina no coração da pessoa que ouve, no coração da pessoa que é reta, no coração da pessoa que é boa. E aí tem uma quarta marca, está no verbo reter. No verbo reter. Essa pessoa, ele ouve com retidão, com bondade no coração e faz o quê? Atrai para ele, opa, isso é para mim, isso que o pastor está pregando é para mim, porque tem muita gente que ao invés de pegar para ele, fala, se fulano tivesse aqui, que pena que o pastor está pregando e fulana não está aqui para ouvir isso hoje. Se fosse para fulano ou para fulana, eles estariam aqui. Se Deus trouxe você aqui é porque essa palavra é para você. Aleluia! Retém a palavra. Absorve a palavra. Quinta marca desse solo fértil. Está aí, ó. Dá fruto. Frutifica. Solo bom dá fruto, meu irmão. Solo bom produz.
Solo bom a semente vinga, solo bom o fruto permanece na árvore, aleluia, solo bom as pessoas se beneficiam dele, porque frutificar, se você não sabia, fica sabendo, frutificar significa solidariedade, frutificar significa altruísmo. Quando a gente frutifica, toda árvore que frutifica, muita gente se aproveita daquela árvore. Muita gente se beneficia e usufrui daquela árvore. É ou não é, meus irmãos? Fruto é para quem está perto. Aleluia. Se você frutificar, aleluia. Se você for solo bom, solo fértil, solo bacana, reto, se você ouvir, se você retiver a palavra do Senhor na tua vida, você vai frutificar. E todo mundo que estiver do teu lado vai ser abençoado. Aleluia. Vai ser beneficiado. Teu casamento, tua família, teu lar, a igreja, teu bairro, tua rua, a cidade. Quando a gente frutifica, um caminhão de pessoas é abençoado. Amém, queridos? E finalmente a sexta marca de um solo fértil é que possui perseverança. Amém, queridos? Não produz só uma vez, não. Produz sempre. Produz a tempo e também a fora de tempo. Produz na safra e produz também na entre safra. Como assim, pastor? Porque quem está em Cristo produz sempre. Quem está em Cristo, a safra dele é permanente. Foi isso que Jesus quis falar para mim e para você, lá no Evangelho de João, no capítulo 5. No versículo de número 16, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi a vós. E ele diz assim: e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permanece. Oh, meu Deus do céu. O que eu quero dizer com isso? Se você é pai espiritual, teu filho vai vingar. Você vai trazer o cara para o batismo, ele vai se batizar, ele vai crescer, ele vai gerar, aleluia, a tua célula vai se multiplicar, aleluia, você vai começar como líder, vai virar supervisor, supervisora, vai virar coordenador diário, você vai ser usado, abençoado. Eu profetizei para um jovem aqui, essa semana nessa igreja, e disse: você vai ganhar multidões nessa cidade, você vai trazer multidões para esta igreja. Oh, xarabaxe, manterrei-me, cantará façuricais. Oh, aleluia. Solo bom não produz de vez em quando só não. De evento em evento, não espera retiro para frutificar não. Solo bom, aleluia. Solo bom tem o adubo à disposição dele todo o tempo, que é o Espírito Santo de Deus. Tem o adubo da palavra, aleluia, e ele mergulha na palavra, aleluia, e ele diz: manda mais, Senhor, e ele produz mais na presença do Senhor nosso Deus. Fica de pé na presença do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Palavra profética, palavras proféticas nessa noite, hoje pela manhã, agora à noite. Aleluia, nós somos bem-aventurados, sabiam disso? Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. De você estar vindo aqui e estar voltando para casa com a verdade. Não tem ninguém contando para você a história da carochinha. Não tem ninguém filosofando para você aqui. Não tem ninguém aqui preocupado em falar coisa bonita para você. Não tem ninguém aqui querendo te agradar, humanamente falando. Como disse o pastor Ricardo, ali conosco. Talvez até hoje tenha sido um prato de jiló, eu falei também. De almeirão e palmito margoso. Talvez você veio aqui querendo já, porque tem gente que é igual criança. Criança,
antes de comer já quer a sobremesa. Só quer doce. Só quer refrigerante. Aí até eu, que sou mais bobo, gosto. Mas o que o pai faz? Come tudo, meu filho. Come tudo. E tem que forçar a barra para a criança comer mesmo. E o pai quer o mal dessa criança porque está obrigando ela a comer? Não. Quer o bem dela. Talvez você veio aqui hoje até achando que fosse servir um pudim, servir um docinho, servir. E aí Deus te dá aqui um prato de angu com jiló, almeirão margoso, com palmito margoso. Mas é o que você precisa de ouvir. É o que a igreja precisa para se alimentar e para crescer e ser curada. Xaramai, chicanta balabassuri, caio, ser tratada. Aleluia. Estou terminando. Nós vamos orar aqui para encerrar nosso culto, trazer nossos dízimos, nossas ofertas no altar, dar alguns rápidos avisos depois. Agora, presta atenção. São 4 tipos de solos. A semente só vingou em um tipo de solo, 25%. A quarta parte, 1/4. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são. Todos os solos receberam a semente, mas só um germinou. Só um produziu. Que tipo de solo é você? Essa é a grande questão. Que tipo de solo somos nós? Sai daqui hoje com esse ponto de interrogação na tua vida. Eu sei que a gente prega uma palavra como essa aqui, mas ela não vai surtir o mesmo efeito em todo mundo. Infelizmente, porque nem todo mundo é o 4º tipo de solo. Porque nem todo mundo é solo fértil. Infelizmente. Alguns estão com o coração endurecidos. Outros até concordam comigo no primeiro momento, mas na primeira dificuldade a semente vai morrer. Outros vão até receber a palavra, vão até caminhar um pedaço, vai até começar a nascer brotinho, nascer frutinho pequeno. Mas por conta dos cuidados da vida, vão deixar a semente morrer, vão matar os frutos. Mas graças a Deus, pelos filhos verdadeiros que estão aqui dentro hoje. Graças a Deus, pelos solos férteis que estão presentes aqui me ouvindo hoje. Porque é através desses solos férteis que a palavra do Senhor avança. Vão multiplicar, vão dar fruto. Que a gente possa, irmãos, receber esta palavra e entender que a gente tem que ser o 4º tipo, o solo fértil. Esse é o nosso desafio. Há um caminho, disse o pastor Márcio Valadão, há um caminho. E o único caminho que há, queridos, é se nós deixarmos a palavra do Senhor germinar em nós. É o único caminho para nós, para a nossa geração, para a nossa nação, para o nosso país. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 1, no verso 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam, retêm, como nós pregamos hoje, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? E uma palavra final, para nós orarmos aqui. Jesus fala lá em Mateus no capítulo 11 e no verso 12.
que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado na marra, na força. E só aqueles que se esforçam é que tomam posse dele. Você está a fim de se esforçar? Você está a fim de batalhar? Está a fim de guerrear? Fazer guerra espiritual? Eu quero fazer esta oração e quero chamar aqui na frente pessoas que querem ser solo fértil, pessoas que querem ser o quarto tipo de solo, pessoas que vão sair daqui nesta noite dizendo: Senhor, podes contar comigo, Tu podes contar comigo, Pai, porque eu quero deixar a semente da Tua palavra germinar na minha vida. Eu quero frutificar em todas as estações. Eu quero ser um solo que vai estar gerando safras permanentes, perseverantes e duradouras. Senhor, podes contar comigo, porque eu quero frutificar na Tua presença. Enquanto louvamos ao Senhor, você que quer ser desse tipo de solo, sai do teu lugar, vem aqui na frente, não importa se você já é membro da igreja, se você não é membro da igreja, se é a primeira vez que você virá aqui na frente, não importa. Importa que você está tomando uma decisão diante de Deus nesta noite. De manhã eu chamei aqui na frente as pessoas que gostariam de deixar o Espírito Santo tirar o véu da sua face. Muitas pessoas vieram aqui na frente. E agora, você que quer ser esse quarto tipo de solo, você que quer ser o solo produtivo, frutífero na presença do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar com você, junto com a igreja. Vem aqui na frente. Pastor, eu quero mais intimidade. Vem aqui na frente. Aliás, eu quero fazer um apelo a você, para o seu bem. Antes da gente cantar, Felipe, para o teu bem. Quero fazer um apelo para você. Quero apelar para o teu bem. Quinta-feira a gente começa aqui uma campanha, na Quinta da Vitória, para todas as células, para toda a igreja, para todos nós, pastor, eu ainda não faço parte de célula, nem sei o que é isso. Vem aqui quinta-feira que eu quero ministrar na tua vida. Nós vamos começar uma campanha de intimidade com Deus aqui na quinta-feira. Começa a estudar o livro de Ruth. Porque nós vamos estar iniciando essa campanha de intimidade aqui na quinta-feira pelo livro de Ruth. E Deus vai impactar a tua vida poderosamente. A gente vai terminar o culto na quinta numa hora dessas assim, 9h20, estourando 9h30. Vamos ter 30 minutos de bate-papo, de cantina, de banheiro e tal. E quem puder ficar na quinta-feira, nós vamos estar pelo menos uma hora aqui de oração na casa do Senhor, para buscar intimidade. Sexta-feira eu vou estar aqui 10 horas da noite outra vez. Quem puder, esteja aqui sexta-feira outra vez, para a gente buscar intimidade com Deus. É isso que a gente precisa. Então nós temos que praticar esse negócio, que exercitar esse negócio. Então, enquanto louvamos a Deus, você que está aqui na frente, você que quer vir também, pastor, eu quero que Deus amoleça meu coração, eu quero ser esse solo fértil na presença do meu Deus, eu quero produzir para Deus, eu não tenho feito nada para Deus, eu quero frutificar para Deus, minhas mãos estão vazias, aleluia, eu quero criar raiz, aleluia, eu quero que as pedras saiam de mim, eu quero que os espinhos saiam de mim, eu quero que toda a dureza do meu coração e da minha vida vá embora, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, depois eu oro com eles. Alamai churafasuricais. Oh, aleluia. Chamai de condarafasuricais. Cadê os pastores? Os pastores aqui comigo. Pedi os pastores para ir orando pelas pessoas que estão aqui agora na frente do altar.
Pede os pastores, pastor Elilde, pastora Surreme, pastor Ezequiel, Darilma, vem rápido também, me ajuda a orar por essa turma aqui. Aí o Tim, vem ministrar nos jovens aqui do lado aqui, você mais a Regina, nos jovens aqui. Diante do teu altar, oh Senhor, aleluia. Mas vale um dia, aleluia. Toda a vida sem jamais te conhecer. Xalacaravassuri Becais. Senhor, aqui diante do teu altar estão jovens, adolescentes, homens, mulheres. Aqui estão pessoas sozinhas, aqui estão casais representando famílias. Oh meu Deus, eu quero te louvar pelo poder da tua palavra que está liberado sobre este altar. Eu quero te louvar pela unção da palavra que está sendo liberada sobre esta igreja. Quero te louvar pela unção da palavra que está sendo liberada sobre este povo. Derrama, Senhor, desta unção. Derrama, Senhor, desta unção. Derrama, Pai, sobre filhos e filhas nesse lugar o poder do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito faça gerar a palavra, germinar a palavra do Senhor nos corações, nas vidas. Meu Deus, e filhos e filhas do Senhor, casais, estão aqui diante do teu altar nesta noite porque querem ser um solo fértil. Chega de coração duro, chega de um solo de pedra, cheio de pedras, chega dos espinhos que não deixam os teus filhos se enraizarem, que impedem teus filhos de mergulharem numa intimidade mais profunda contigo, Senhor. Meu Deus, aqui diante do teu altar estão vidas, estão pessoas. Oh meu Pai, eu abençoo teus filhos e as tuas filhas nesta hora, e ministro sobre eles da tua unção, Pai. Meu Pai querido, são filhos que querem melhorar, são filhos que querem mais e mais e mais e mais e mais de ti, Senhor. Senhor, tem casais aqui na frente que precisam de se transformarem num solo fértil. Tem casais aqui na frente que precisam de uma grande virada nas suas vidas. Oh Jesus, ajuda teus filhos a mergulharem. Ajuda teus filhos a criarem essa raiz para a glória do teu santo nome. Para a glória do teu nome, ajuda teus filhos, ó Pai. E ministra, Senhor, derrama unção de enraizamento aqui nesta noite. Unção de enraizamento dos teus filhos aqui. Que eles sejam solos apropriados para a tua palavra. Solos férteis. Solos adubados pelo teu Espírito Santo. Aleluia. E que eles frutifiquem para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome do Senhor Jesus.